Boa noite, tudo bem? Vamos esperar a dona Paula, minha colega. Hoje tem convidado muito especial, fiquem por aqui. Hoje a gente vai conversar com o professor Imparato e vai ser muito legal. A gente vai falar sobre mínima intervenção. Então já vão se acomodando, pegando a água, pegando um lanchinho, quem ainda não comeu, que daqui a pouco nosso convidado é. Deixa eu ver se eu adiciono a Paula, minha colega. Minha colega de OPA. Paula, cadê você? Ai, consegui te convidar. Boa noite. Vamos chegando. Hoje a live é muito especial com o professor Imparato. Então, como eu já disse, para quem entrou agora, vou repetir, já pega a aguinha, pega o lanchinho, que vai ser muito bom. Quem conhece o professor Imparato sabe que ele dá muita informação em um curto espaço de tempo. Então, aproveitem. A live é para vocês. Boa noite, Cíntia. Tudo bem com você? Que saudade. Estamos aguardando aqui. Ah, agora sim a Paula entrou. Vamos ver se eu consigo convidar ela direito. Convidar. Paulinha, já te convidei. Opa, Opa, boa noite, tudo bem? tudo bem, Mari? Boa noite, tudo bem? Tava falando pro Estou pessoal que ansiosa hoje para a live de hoje. Oi? eu tava falando, Eu não entendi o que você disse. tava falando pro pessoal que hoje nosso convidado é ilustre. Com Ilustríssimo. certeza. Para todo mundo já se Era preparar, uma, que daqui a pouco ele entra, ele está chegando aqui com a gente. Que horas são? sim, Já são, era uma live bem já são oito esperada, e né? meia. Já vou convidá-lo. Já ele tava em sala de aula, né? Por É. isso que pediu para ser esse horário e parece que depois já tem uma viagem para curso, se não me engano, no sul. A agenda dele é lotada. E a gente conseguiu ele para falar aqui com a gente, então já todo mundo fica por aí, porque é uma oportunidade ótima, né? A gente poder escutar o É professor em uma casa quando a gente come um lanchinho, na nossa casa, no celular. Ele ter arrumado um tempinho pra gente foi ótimo, né? Eu fiquei muito feliz. Com certeza. Eu mandei mensagem para ele aqui no WhatsApp, Tá, eu já convidei ele mas também, daqui a pouco ele deve estar entrando. sim. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mínima intervenção, né? Eu falo que o mínimo que a gente fala da mínima intervenção já é o máximo de informação, assim, porque é um assunto relativamente novo, né? Que muitos dentistas às vezes ainda não dominam muito. A mínima intervenção, não tem muito conhecimento, há quem goste demais, há quem contraponha, né? Ou quem não saiba executar de maneira adequada. Então, tem muita discussão em relação a esse tema, né? Existe muita dúvida, né? Tem gente que ainda é relutante Sim. de utilizar, né? Algumas pessoas às vezes perguntam pra gente, Olha, ele entrou. já vou convidá-lo. Boa noite, professor, já vou É, te chamar aqui para nossa live. Algumas pessoas às vezes perguntam, né? Ah, mas será que isso funciona mesmo, né? Tem evidência. Então as pessoas ainda. Boa noite! Boa noite, opa, meninas. Como estão? tudo bem? Muito feliz com a sua presença aqui. Senhora, oi, Mariane, Marina Ferrão. Bom dia, boa Boa noite a noite, boa todos. noite, boa noite, boa noite. Várias pessoas entrando. Poliana, digam lá, meninas. Muito obrigada por ter arrumado um tempinho na sua agenda para falar um pouquinho com a gente. E eu estava aqui falando, né? Um assunto polêmico, Hum,
Porque, assim, eu falo que o mínimo que a gente falar de mínima intervenção nesse tempinho já vai ser o máximo de informação, assim, porque muita gente tem dúvida, tem gente que não entende, não sabe executar de maneira adequada, e ninguém melhor do que você para estar falando para a gente hoje sobre mínima intervenção, né? Mas vamos lá, meninas. O que causa mais dúvida? O que causa mais perplexidade nesse assunto de mínima intervenção para vocês? Convenhamos que não é nós, Não, para mas você. nós como Me professores, assim, expressei errado, me expressei errado. Para quem está nos sim, assistindo, o que causa mais sim, perplexidade em relação à mínima intervenção? Vamos ver se alguém responde aí. O que deixa mais em ainda dúvida? tem. Ainda tem muito dentista autorrotacionista dependente, né? É. Eu estava Então, até Ainda comentando com a tem. Paula, antes de você entrar, professor, que muita gente ainda fala, nossa, mas será que funciona mesmo? Tem evidência, né? As pessoas ainda estão um pouco perdidas com relação à mínima intervenção. então, é assim, ó. E Eu acho que o que a gente. Primeiro é um prazer estar com vocês. Dizer que minha mãe entrou, até minha mãe entrou na live, né? Então é assim. bem-vinda, Eu acabei de sair de uma aula agora para alunos de graduação da Unesp de São José dos Campos. Então, o que eu acredito que seja interessante comentar, por exemplo, é que esses conceitos que compõem a mínima intervenção, que não tratam especificamente apenas de remoção de tecido cariado, ou seja, a mínima intervenção tem que ser entendida com detecção precoce, prevenção, remineralização, intervenções, reparos, é um conceito amplo. Esses Uhum, conceitos hoje já estão difundidos pelo Brasil, né? Então, por uhum. exemplo, quando nós falamos que alguns colegas ainda, como vocês usaram o termo aí, autorrotacionistas, ou como é que vocês citaram aí o termo, né? É, Autorrotacionistas dependentes. se ele estiver usando alta rotação, né, para um tratamento, né, no sentido em que haja necessidade de usar o instrumento a alta rotação, ok. O problema é quando esse colega desconhece os conceitos básicos de mínima intervenção e ele utiliza a alta rotação como uma ferramenta para destruir um órgão dentário, né? Então, aí é uma questão que a gente precisa, antes de mais nada, é entender que mínima intervenção, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu estou formado há 35 anos, então nós começamos a falar de conceitos, né, que nós chamávamos mais conservadores antes de existir mínima intervenção. Então, por exemplo, a Sandra Calil, nós somos contemporâneos, Fernando Borba, Paulo Kramer, Lourdes Massara, tem todo um grupo que começou a trabalhar com esses conceitos, que deu credibilidade a esses conceitos. Eu acho que o primeiro conceito que chegou no Brasil foi, por exemplo, o conceito do ART dentro de Uhum, mínima intervenção. Então, as pessoas confundem. Ah, você faz mínima intervenção? Ah, eu faço ART. Não, a ART é uma técnica dentro da mínima intervenção. Então, é importante que as pessoas entendam que a mínima intervenção não é um conceito novo, né? Já uhum, é um conceito muito bem consolidado. Eu acho que para quem aqui vale a pena, meninas, vocês colocarem aí, por exemplo, eu acredito que seja importante os odontopediatras se filiarem cada vez mais à Aboped. Eu acho que isso é muito importante para dar mais força, mais voz para a odontopediatria. A Aboped tem um livro de diretrizes. Nesse livro de diretrizes, ele tem vários capítulos. Dentre esses capítulos, existem capítulos que abordam conceitos de mínima intervenção. Então, mínima intervenção, ela não é algo novo. Por outro uhum, lado, já é um conceito muito consolidado dentro da odontopediatria. É difícil, por exemplo, nós irmos em algum curso e falarmos e os odontopediatras não entenderem o que é mínima intervenção. Mas é óbvio que nós estamos falando de um país que é gigantesco, né? Enorme, mas que muitos colegas, tanto da odontopediatria, oi, Mônica Canuto, muitos colegas da odontopediatria, muitos colegas da dentística, da saúde coletiva, de pacientes com necessidades especiais, hoje já lidam melhor com mínima intervenção. Eu acho que às vezes, meninas, está faltando muito mais. Não é ficar mostrando as evidências, é colocar em prática as evidências. uhum. Eu acho Sim. também que nós já saímos daquela situação de que vamos quebrar um paradigma, ou quebrar um tabu. Eu acho que não existe mais tabu. Existem pessoas
que infelizmente, e por diversas razões, aqui não vai criticar ninguém, ou eles pararam no tempo, né, e não continuaram a ler, não continuaram a estudar, isto pode acontecer, e essas pessoas, com o desenvolvimento da ciência, com com as inovações tecnológicas, essas pessoas ficam, infelizmente, muito distanciadas dos conceitos vigentes. Então, eu, durante muito tempo, falava muito em quebrar paradigma, né? A minha geração falou muito em quebrar paradigma, mas na minha geração era quebrar paradigma, mas quebrar paradigma. Qual era o paradigma? Vamos imaginar, nós aprendimos, eu sou de uma geração que aprendeu a remoção de todo o tecido cariado, ouvindo gritos da dentina, utilizando evidenciador de cárie. Tá, existia um conceito que era utilizado por todas as especialidades. Aí sim houve uma quebra de paradigma. Um exemplo, né? Um recorte. Qual foi o paradigma? Não se deve mais fazer remoção de todo o tecido cariado. Ponto. Só que nós estamos falando disso, nós estamos falando dessa questão já há décadas. Então, acho que a gente não pode mais insistir, graças a você, obrigado, a nós. Acho que a gente não pode mais insistir nessa questão, vamos quebrar um paradigma. Não. Nós temos que começar a pensar assim, ó. Existe evidência? Existe. Então, vamos lá. Quem ou onde estão essas pessoas que, por exemplo, ainda estão distantes? É óbvio que nem sempre a gente consegue estender as mãos. Nós somos humanos, tem hora também que nós nos irritamos, porque é difícil você falar de um assunto, pega o assunto de floretos. Nós temos hoje uma das maiores autoridades no mundo, que é o professor Jaime Cury, e você entra todos os dias, não. Mas frequentemente você vê nas redes sociais pessoas que não têm a mínima noção do que é ciência, falando de uma odontologia biológica, uma odontologia humana, coisas assim que são terminologias que a minha geração já usou, já até deixou de usar, né? Então, assim, nós temos que reconhecer, vamos dar um curso, tá bom, essas pessoas, como é que elas estão? Tá, vamos estender as mãos. A partir do momento que você estende as mãos, você está mostrando conceitos. Só que esses conceitos, eles já estão fundamentados. O quebrar o paradigma ficou lá para trás. Agora vamos colocar em prática as evidências disponíveis. Então, esse é um ponto que aí vocês estavam falando, né? No sentido que, muitas vezes, nós estamos falando de um colega que usa uma alta rotação, quando, na verdade, por exemplo, a alta rotação, não é que nós teremos o fim da alta rotação, mas nós temos que também entender que eu já não uso mais alta rotação como eu usava, por exemplo, em 1988. Então eu tenho 4 gerações, sei lá, vamos imaginar, eu me formei em 87, então eu sou na geração de 1980, 1990, de 2000 a 2010, 2010 a 2020. Nós estamos em 2022. Nós estamos falando em 5 décadas, né? É óbvio que hoje eu já não uso mais alta rotação como eu usava. Ao mesmo tempo, um colega que trabalha com estética, com dentística, ele utilizará muito a alta rotação. E não tem nenhum problema, porque ele precisa utilizar a alta rotação. Mas aí ele utilizará a alta rotação com conceitos também de mínima intervenção. Então, se ele faz hoje uma questão de um trabalho estético, ele não fará um trabalho estético como eu aprendi, não sei vocês, né? Mas, por outro lado, também não pode deixar e cair numa onda de que, assim, não, eu não faço nada minimamente invasivo, eu já colo sei lá, uma faceta em cima. Então, quer dizer, tem conceitos assim, que tem que ter bom senso. Então, mínima intervenção é para todos usarem, onde quer que as pessoas estejam trabalhando, nos consultórios particulares, na saúde pública, em convênios. Existem dificuldades, muitas vezes, para nós colocarmos em prática os conceitos. Então, o que vocês falaram aí, existem colegas que, infelizmente, por dificuldades, né, que nós poderíamos até elencar, não leem, estão distantes do que é o melhor para o paciente, gente. Assim, a hora que uma pessoa dessa começa a entender, primeiro, dente é um órgão. Dente tem que ser tratado com dignidade. O dente não pode ser descartado da maneira como as pessoas descartam. Então tem que falar para o aluno já na graduação, as faculdades têm que montar bancos de dentes para não fazer com que os alunos peguem dentes em locais ilícitos.
Já começa daí. Então, a USP, por exemplo, nós doamos todos os dentes para os alunos de graduação, todos os dentes para os pesquisadores. Então, o respeito ao dente e ao órgão já vem lá atrás. É óbvio que esse aluno passa a entender o dente como órgão de vários formatos. E aí, quando ele também tem que fazer algum tratamento, ele vai se lembrar, por exemplo, pô, mas espera um pouquinho, dente não é uma coisinha qualquer, entre aspas, é um órgão. E quando eu penso em tratar uma lesão de cárie, eu tenho que pensar assim, ó, vamos lá, o meu paciente, ele entende o que eu estou fazendo? Na minha geração, nós não falávamos, nós não apresentávamos, nós não discutíamos, você discutia orçamento. Então, hoje, tudo que você fizer, você precisa apresentar para o seu paciente. Então, se você tem ali uma lesão de cárie moderada, com cavidade, que nós chamamos de ICEDAS, vamos imaginar, uma lesão moderada, score 4, ou uma lesão avançada, score 5. São lesões assim que estão em dentina. Perfeito. E se elas têm pequena cavidade, o que deveria ficar claro para todo mundo é que é muito melhor para o paciente ele receber um tratamento baseado em mínima intervenção do que ele passar, por exemplo, por uma experiência de anestesia, isolamento absoluto e invasão. Isto que tem que começar a ser discutido, mas não é mais quebra de paradigma. Espera um pouquinho, onde é que você se encontra nessa linha do tempo? Onde você se encontra? Verdade. Falei demais, né? Meu Deus. Olha, entrou a Chibinski, minha amiga Marcela, professora da São Leopoldo Mandic, várias pessoas. Fale lá mais. Vamos lá, meninas. Digam. Assim como você, a professora Mariana também é especialista em imaginologia, né? E eu acho que também nessa parte diagnóstica cabe a mínima intervenção, porque muitas vezes alguns profissionais ficam submetendo os pacientes a N radiografias e não tem uma precisão, assim, um foco, sabe? Realmente o que é necessário, né? Mas ela é Ou muito também mais... passar isso com a parte clínica, Ela é né? muito Para mais ter uma atual do evidência que mais eu. Eu certeira. fiz especialização em radiologia na década de 1990 do século passado. Na verdade, isso mudou muito, né? Se você chegar hoje, por exemplo, eu como clínico, sempre propunha, por exemplo, 2 radiografias interproximais para todos os meus pacientes. Sempre fazia uma anterior superior na busca eventual de um supranumerário, e às vezes uma anterior superior, uma anterior inferior. Então, a minha geração aprendeu a usar recursos de radiografia, radiológicos, dessa forma. Bom, o que nós temos que pensar, né? Eu fiz na década de 1990. Você fez quando, Mariana, especialização? Eu, 2019 eu terminei, eu acho. Então, 2018 ou imagina. 2019. Aí você já imagina que eu não tive nada de tomografias, por exemplo. Agora, nós temos que também entender que não é porque você tem o recurso que você deve expor o paciente a esse recurso ou a essa tecnologia. Então, hoje, por exemplo, nós ensinamos aos nossos alunos que, antes de mais nada, e acho que essa tua colocação, Paula, é perfeita, é excelente, deveria ser mais explorada. Porque assim, ó, às vezes nós trabalhamos em algumas faculdades em que você já recebe o paciente com todas as radiografias. Então, quer dizer, você está quebrando uma questão assim básica. Como é que você vai fazer um exame no paciente que ele já possui exames radiográficos, sendo que você nem pediu, você nem sabe se ele precisa daqueles exames radiográficos? Então, a mínima intervenção, ela vem também para uma reflexão. Quando eu devo pedir um exame radiográfico? Então, se você colocar uma linha de corte, todas as lesões avançadas que estão em dentina necessitam de exame radiográfico. Ponto. Todas as lesões iniciais não precisam de exames radiográficos, porque o exame radiográfico não melhorará em nada a sua decisão de tratamento. E pode atrapalhar ou não? Pode, por exemplo. Eu já li alguns trabalhos, inclusive do grupo de vocês, que mostrou que às vezes até atrapalha, né, na mínima intervenção. Se você pegar hoje, o Fausto Medeiros Mendes, que é lá do nosso time, lá da FAUSP, tem um centro de pesquisa que é o Kardec, e se vocês forem avaliar todas as pesquisas desenvolvidas, vocês verão que o que nós estamos discutindo hoje já deveria estar assim como rotina nos consultórios. Uma radiografia pode atrapalhar? Pode.
Imagine, por exemplo, esse Aitero agora aí que faz uma detecção de imagens tal, mirabolante. Legal. É interessante? Perfeito. É super interessante. Só que é interessante quando você usa a tecnologia em seu benefício e em benefício do paciente. E não simplesmente para você usar porque existe uma tecnologia. Então, imaginar que mostra que tem lesões, tá? Radiolúcidas ou outras imagens, de acordo com a tecnologia, evidentes na metade externa da dentina em um molar descido. Tá? O que eu fazia? Eu fazia, como radiologista. Eu sempre fazia radiografia e quando tinha imagens radiolúcidas em metade externa da dentina, nós invadíamos. Então, isso daí hoje, se nós formos avaliar, é um sobretratamento. Por quê? Porque antes de pensar em invadir, eu deveria pensar, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma avaliação clínica. Perfeito. Se eu pedir o exame radiográfico e essa lesão aparece na metade externa dentina, não significa que tenha cavidade que necessite de tratamento invasivo ou microinvasivo. Por quê? Porque muitos colegas, ao se depararem com uma imagem radiolúcida, aí pensam na alta rotação, pensam na invasão e estão equivocados, porque muitas dessas imagens radiolúcidas que estão em metade externa dentina não apresentam cavidades proximais. Poderiam ser tratadas, por exemplo, com cariostático, que é um método não invasivo, e é posterior, então não entraria muito na questão estética. Então, tem muitas questões que são super importantes. Radiografia em demasia causa iatrogenia, o que a gente fala. E as pessoas, mas como? Como? Não faz sentido, né? Você vai fazer uma consulta médica. Daqui a pouco, o dentista, infelizmente, chega, nem olha para o paciente, não acolhe esse núcleo familiar, se for uma criança, e já começa a pedir radiografias. Vou pedir uma panorâmica para ver tudo. Mas quem te disse que você precisa ver esse tudo como você está querendo? Você primeiro precisa conhecer o paciente, você precisa avaliar clinicamente. Essa avaliação, vamos imaginar que se use o método ICEDAS, você fazer profilaxia, lavar, secar. Nós trabalhávamos numa época quando surgiu o Diagnodente. Vocês lembram do Diagnodente? Ou não? Aham, Lembram? É mais antigo, a Paula vai sim, lembrar. Era um eu método de lembro. fluorescência, tá? Eu vi no A mestrado, fluorescência. comprovado. Eu acho que a gente recebeu um dos primeiros diagnodentes no Brasil, estavam na USP para fazer diagnosticar e na São Leopoldo Mandic. E assim, era sensacional, né? Você colocava a luz, um laser, e ele apitava em, de repente, uma escala numérica. E aí, olha só, né? Algumas pessoas, hoje eu já não vejo mais. Mas se uma pessoa fala, putz, eu tenho um método de ponta, inovação mil, né, top. Aí você coloca lá, ele mostra que está em dentina e ele te dizia, então, que está em dentina, você vai abrir. Você, assim, ó, é um descompasso com a cardiologia atual. Os trabalhos que o Fausto orientou mostrou que o diagnodente, por exemplo, comparado com o exame clínico e radiográfico, não é melhor. Ele pode causar, como vocês estão falando, sobretratamento. Eu acho, meninas, que assim, ó, todos os métodos são bem-vindos a partir do momento que o dentista seja ético, que ele esteja trabalhando com os conceitos atuais de cardiologia, para que ele não não provoque invasões desnecessárias. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante nesse sentido. Então, o que vocês falaram em relação a imagens é um perigo. Alguém falou aí, é um perigo. Tanto é um perigo, quem colocou aí, que quando chegou, acho que foi o Aitero, que eles me chamaram lá no congresso, eu fui, visitei, falei, putz, a gente quer pesquisar. Aí, isso foi antes da pandemia. A gente ia receber um aparelho, já estava falando com o Fausto. Para pesquisa, sempre é interessante. Eu tenho no meu consultório. Legal, use muito bem. Agora, tome um cuidado, né? Tome um cuidado. Porque você pode estar usando alta tecnologia em detrimento de conceitos básicos de cardiologia. Isso é muito interessante e muito importante. Muito. Mas, assim, eu diria que as pessoas acabam se perdendo nisso. Se perdendo.
né? Então, esse é um ponto assim, quando você fala de imagens que podem provocar sobretratamento ou podem levar profissionais a exercerem atividades invasivas muito mais frequentemente, sim. Sim, então Uhum. não tem cabimento. Acho que os colegas que possuem, por exemplo, aparelhos de alta tecnologia têm que saber trabalhar muito bem. Eu lembro, Paulo e Mariana, né? Mariana, é isso, né? Mariana. Mariana, tô certo? Não falando Aham. errado, né? Eu lembro, eu lembro que assim, quando eles me mostraram, eu falei, gente, sensacional. Só tomem um cuidado. Falei assim para eles. Quem vocês colocarem à frente para ensinar aos dentistas, cuidado, essas imagens são sensacionais para mostrar para o paciente. Perfeito. Só tome cuidado, porque esse colega, se ele não for bem treinado, ele pode provocar um estrago. Um estrago. Então não adianta você ter um recurso de alta tecnologia se você não sabe interpretar. E até falei para elas, para eles, eu falei assim, olha, vejam quem serão os colegas que sairão pelo Brasil explicando sobre essa tecnologia. E eu me lembro que eu falei Uhum. com o Garófalo uma vez sobre isso. Ele falou assim, é verdade, Imparato. Caraca, se isso daí vai nas mãos de um cara que ele chega e vê aquelas imagens, que são lindas, né? São lindas. Olha, tá vendo? O senhor tem cárie aqui. Ah, tem cárie sim, mas essa cárie pode ser trabalhada assim. Agora, imagine pegar no outro que fala, o senhor tem cárie aqui e vamos tratar. Então, gente, tem assim É. uma distância muito grande, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Pior ainda é quem se baseia só no laudo, né? Aí é outro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, Uhum. eu acho que assim, nesses laudos, né? Assim, outro dia eu coloquei no meu Instagram e eu acho que eu me expressei errado. Então vamos pedir para a Mariana falar, tá? Mariana, por exemplo, se eu indico um paciente para um centro de radiologia, tá? Tem uma imagem radiolúcida. Tá? O que normalmente esse centro de radiologia vai escrever? Quais são essas palavras? Eu já me esqueci. É um laudo? Então, É um laudo? o laudo, né, é obrigatório o exame sair do centro com o laudo, né? Então, é isso que eu faço como radiologista na realidade. Eu ajudo na, na parte dos laudos, né? Eu trabalho à distância. Hoje eu faço mais tomografia, não fico tanto no 2D, mas fiquei muito no 2D. E o que o centro tem que fazer? Tem que emitir esse laudo para acompanhar o exame. Mas na realidade a gente não tem informação clínica nenhuma. Então tudo que a gente encontra, né, a gente tem que citar, porque pode ou não ser alguma coisa. Então o que é padronizado geralmente é assim, tem uma imagem radiolúcida, né? A gente coloca que pode ser, a gente pode colocar assim, compatível com, né? Ou podendo ser diagnosticado com lesão de cárie, barra, material radiolúcido, barra, material forrador, barra. Aí vai aquele monte de coisa que poderia ser uma possibilidade daquela imagem em si. Então, assim, onde eu trabalho e nos meus laudos eu colocava dessa forma. Citava a É. imagem, né? Alguém colocou aqui, sugestiva D. Então, eu venho Sugestiva discutir. dele, também pode ser, Então, aí estão sugestiva. colocando isso aqui. Mas sabe qual é o problema de colocar sugestivo? Bom, tudo bem, tá? É o laudo, vamos imaginar. Porque, na verdade, hoje, e isso é demonstrado nos trabalhos clínicos, né? Ou seja, você pega imagens radiolúcidas, tá? Abaixo de restaurações com resina, né? O nosso último trabalho mostrou 14 anos após, 8 anos após. Então, se você manda para um centro de radiologia, aí vem um laudo, sugestiva de tecido cariado. Tá, então aí, eu não sei, sabe? Eu fico às vezes em dúvida disso, eu não sei como que a radiologia pode driblar ou melhorar essa informação. Sim. Porque Eu isso estava até também, discutindo com a essa questão, Paula isso. Porque agora nós temos, a essa gente, questão a também gente mantém tecido, né? Então, essas imagens vão ser cada exato, vez mais frequentes. exatamente, você tocou, oxe, bebe, minha querida, exatamente. Quando nós falávamos lá atrás, no passado, tudo bem, sugestivo e tecido cariado, infere-se que no laudo, tá? Só que agora, com essa visão atual de cariologia, nós temos já documentos claros, europeus, brasileiros, e agora está
para ser construído um documento latino-americano mostrando que remoção total é sobretratamento. Se remoção total já é considerado sobretratamento, vocês imaginem. Então, aquela imagem clássica que nós víamos, pode ser um material de forramento, pode ser um excesso de adesivo, tal. Mas agora, o normal tem que começar a fazer parte. O que era o anormal, ele tem que começar a ser normal. E aí, o que vocês estavam começando logo no início, o dentista precisa entender, precisa estar cada vez mais próximo de compreender e saber lidar com o seu paciente. Essa imagem radiolúcida que o senhor está vendo é uma imagem hoje que é mantida de acordo com o melhor nível. Aí cada um vai usar a terminologia que quiser, né? Mostrando livros, mostrando documentos, mostrando imagens fotográficas. Que eu deixei Cari, que eu errei, eu gostaria de entrar em contato com esse dentista. Então, aqui vão duas situações. Uma, nós precisamos nos fazer entender mais. Nós precisamos nos comunicar mais com os nossos pacientes. E nós precisamos também nos comunicar mais e melhor com os nossos colegas. Porque não tem volta, ou seja, não existe volta. Você falou, Mariana, algo perfeito. Essas imagens, elas serão a cada dia mais normais. É isso, sim, eu não tenho a resposta, mas nós estamos já falando há algum tempo. Eu já cheguei a falar, mas eu não quero mais que venha no laudo tecido cariado. Porque para mim, por exemplo, já assim, sei um pouquinho, mas eu estou trabalhando com essa técnica há 25 anos como clínico, há 30 anos, quase 30 anos. Sabe, você tocou num ponto que assim, mas esse de fato for cárie, como saber se é ou não radiograficamente? Então, aí que está, né? Se você tem que fazer avaliação clínica. A imagem radiolúcida, né, que nós estamos falando aqui, se você pegar um dente e ninguém falar nada para você que escreveu e te mostrar uma imagem radiolúcida e não te der um conceito, um composto clínico, não dá para falar que é cárie hoje em dia. Não dá. Você precisa fazer a tua avaliação clínica, que é realmente o principal. Depois da avaliação clínica, você vai ou não pedir exames radiográficos. Olha, Mariana, para mim foi super complicado, porque eu, como radiologista, e estando num grupo de pesquisa de cariologia, e sendo mais velho, quando eles começaram a falar, não fazer exame... Nós tínhamos um grupo, uma linha de pesquisa de controle de lesões inativas. E nós fazíamos radiografias interproximais a cada 6, 7 meses. E era assim, nós tínhamos essas questões assim, mas eu preciso controlar. Para que eu mudasse o meu conceito e falasse o seguinte, espera um pouquinho, para chegar hoje no meu consultório, se tiver um paciente, fiz avaliação clínica, tem lesões inativas, lesões iniciais, eu já não peço mais exames radiográficos, eu não faço exames radiográficos e conversarei com o núcleo familiar. Então, é isso que precisa também começar a ser entendido. Mas a lesão pode ser oculta. Bom, primeiro que não existe cárie oculta, tá? Cárie oculta, assim, essa terminologia, ela não deveria existir mais, né? Porque, assim, você está mostrando, assim, mas o que é cárie oculta? Não existe. Existe lesão score 4, existe lesão moderada, em que nós podemos não estar atentos naquele momento e faremos um diagnóstico equivocado. Que é aquela história que o colega falava, peguei uma alta rotação, entrei num buraquinho, estava um buracão. Bom, por que aconteceu isso? Porque o colega fez um diagnóstico errado, né? Porque hoje nós já sabemos que essas lesões de score 4, essas lesões que estão em dentina, elas têm uma área que vocês aparecem, que você já consegue ver por translucidez do esmalte que está em dentina. Então não é surpresa nenhuma você pegar uma alta rotação e quando você invadir, você entrar em dentina. Então, cárie oculta não deveria ser mais falada. Tá brincando de esconde-esconde, né? Assim, tá oculto. Não deveria ser mais falado. Vai, vamos lá, Paula e Mariana. Olha, menina, 72 pessoas, hein? Agora eu entrei nesse assunto. Parabéns, hein, lindas? Sair dele. Eu brinco muito com as alunas. Eu falo que a dentina não grita mais. Agora a dentina tá em braille. Boa. Ela emite sinais. Boa. Ela não tem que escutar nada. É em braille. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Adorei.
Porque assim, eu... Em Braille não, em Em Libras. Em Libras. Libras. É, adorei. Libras, falei errado. Adorei, Mas Paula. Braille também, de certa forma, porque a Ó, gente tem que ter já te um manuseio, né? Ter tato para poder sentir, né? A Já textura te dessa convido dentina. amanhã para a gente fazer É, um então. pose sobre essa situação. Adorei. Sabe por que é legal? Mas a vida é um aprendizado, né? Por exemplo, eu venho discutindo Aham, essa questão de grita dentina, já fiz até brincadeira, ironizei isso, porque eu, uhum, em 1984, 85, eu realmente aprendi, né, a parar de remover tecido cariado ouvindo o grito da dentina. Nos idos uhum, de 1992, 91, alguma coisa, eu ensinava aos meus alunos de dentística, certo? Mas uhum. nós estamos em 2022, então assim, bom, nós passamos por situações em que o colega tinha que pegar o explorador e ele falava que ele cutucava o dente onde parava era cárie. Né? Sim, Teve uma sim. época que eu fui dar um curso com a Sandra Calil e assim, teve uma mulher que causou. Ah, mas onde está escrito que não posso mais usar explorador? Eu lembro que fosse hoje. Eu falei assim: olha, minha senhora, não se usa mais. Assim, a gente já tinha até parado de pesquisar, mas na cabeça dela, ela tinha aprendido como eu. Porém, eu continuei a estudar. Ela, e não é questão de ser melhor ou pior, por diversas razões, ela parou. Né? Ela parou no tempo. Né? A dentina grita e o paciente Uhum. grita junto. É por aí. Né? Assim, É, nós temos hoje um compromisso, né? Quem é professor, né? Quem gosta de fazer lives, tem que passar conceitos corretos. sim. Eu vejo alguns conceitos, Paulo, assim, que as pessoas ficam, ai, mas eu pratico uma odontologia humana. Faz só um pouquinho, querido, o que é uma odontologia humana que você pratica? Eu, em 1985, fui aluno do professor Guedes, e o professor Guedes falava, tem uma foto clássica do professor Guedes, no livro dele, com as mãos nas costas da criança, a conduzindo da sala de espera para o consultório, acolhendo o núcleo familiar, tratando a criança de uma maneira integral. E aí hoje você fica ouvindo essas pessoas. Aí eu pratico uma odontologia humanizada. Dá vontade de falar assim, tá bom, então quem não pratica uma odontologia humanizada, pratica uma odontologia desumana. É uma odontologia para pets, né? Por quê? Gente, para Não, com mas isso. peraí, eu não tô entendendo o que é isso. É assim, ó. Eu não Tem eu algumas. posso. É assim, ó. O que que vem acontecendo? Dentro de todo esse movimento de mínima intervenção, ganhou muita dimensão nas redes sociais. As pessoas começando a querer criar, por exemplo, falaram aí do Ozek, exatamente, o Guedes Pinto, começaram a querer, assim, a renominar, a dar novos nomes às situações que nós já fazíamos. Então, assim, quando você fala, eu pratico uma odontologia humanizada, sim, todos nós praticamos. Nós somos humanos, nossos pacientes são humanos. Ah, mas tem Uhum. gente que não. Bom, eu parto do princípio que nós seguimos um juramento. Todos nós fizemos. Então, aquele que não segue o juramento, eu não sei o que ele está fazendo. Mas nós, a grande maioria, a odontologia brasileira é reconhecida ano após ano como a melhor do mundo. Acabamos de ter um novo ranking aqui. Entre as 10, tem 3 brasileiras novamente. Unicamp, Unesp e USP. Então, espera um pouquinho. Como que é isso? Nós sempre trabalhamos da melhor forma possível, em termos de acolher a criança, acolher o paciente, entender as questões desse paciente, onde ele vive, o que ele come, como é Uhum. o contexto social dessa família. Ao invés de querer agredir, ela tem cara, essa família não cuida. Tudo bem, não cuida, mas você sabe quais são as razões? Nós temos 100 milhões de pessoas que vivem sem saneamento básico. Então, quando esses loucos aí ficam falando contra o fluoreto, estão falando em causa própria, estão querendo levar pacientes para os consultórios deles, porque é um bando de pseudocientistas que não sabe nada, nada, que não se preocupa com o próximo, que não se preocupa com o SUS, que não se preocupa com a população. Então, essas pessoas, sabe, graças a Deus que elas não frequentam os grupos de pesquisa do Brasil, tá? É renomear tudo e com isso creem que estão exatamente. Então, aí que está. Eles estão querendo falar que estão reinventando a roda. Nós nunca deixamos de ser humanizados. Aqueles que não praticam uma odontologia séria, ética, aí eu não sei, não quero nem saber. O que eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais é numa odontologia centrada no paciente.
Uma odontologia centrada Sim. no núcleo familiar. É fazer, sim, uma prática mais atual, que é aquele movimento da medicina Choosing Wisely, de 2012, que é fazer escolhas com sabedoria. Isto é, sim, o básico, o correto, o ético. Por isso que, assim, pode ser que você não tenha ouvido, Mariana, mas é que essas pessoas estão querendo recriar algo que nós já fazemos. Né? Por exemplo, você quer ver outra situação? Odontologia biológica. O que é odontologia biológica? Ah, você fazer uma remoção de amálgama com segurança? Bom, para um pouquinho. Vamos ler, então, os documentos. O que o Grupo Brasileiro de Professores de Dentística recomenda? Se você tiver realmente um amálgama em uma estrutura dentária e esteja provocando ou possível fratura, sim, você pode pensar em trocar a restauração. Se você tem um paciente que está incomodado esteticamente, perfeito. Agora, como é que se troca uma restauração de amálgama? Como é que se troca? Vamos ver se alguém coloca aí. Fazer o que fazíamos nos nossos filhos. Exato. Não mudou nada. Como é que se troca? Se troca assim, ó, anestesia, isolamento absoluto. Tá? Ao invés de desgastar o amálgama, corta o amálgama. Ó, entrou aí, ó. Camilo Anuati. Aí. Escreveu um documento aí pelo Conselho Regional de Odontologia outro dia falando sobre essa questão de troca de amálgama. Essas pessoas estão ficando loucas, cobrando o que eu ouvi, eu vou falar aqui, R$ 4.800 para trocar um amálgama, ozonizando o ambiente, aplicando vitamina para o paciente, se fantasiando que é nem palhaços. Essa é a verdade. Tem que ser dito. Tem que ser dito, porque nós temos que ter mais seriedade nas nossas ações, porque quando você faz isso, você se beneficia. Mas o que se faz, então, com milhões de pessoas que estão na rede pública, milhões que ainda recebem amálgama? Você vai causar pânico para essas pessoas? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, assim, a dentística, eu tenho um dos meus mestres foi o professor Busato. Foi um dos meus mestres. Escreveu um livro maravilhoso com Alcebiades e uma outra colega, que eu não esqueci o nome, me falava lá, assim, uma das questões de dentística. O importante não é ficar fazendo restauração, é tentar descobrir métodos e metodologia para não fazer restaurações. Cara, onde nós estamos? Então, quer dizer, criar... Aí uma menina falou assim, professor, eu sou uma dentista biológica. Eu falei, ah, é? Me explica. Ela falou, porque eu sou bióloga e sou dentista. Eu falei, menina, você me deu a melhor explicação do que é um dentista biológico. Gente, para com isso. Outra coisa, eu sou um dentista integrativo. Cara, mas espera um pouquinho. Quem é que está falando que você vai tratar só o dente? Todos que estão aqui, nós três, nós sempre tratamos o paciente como um todo. Se pegarmos livros antigos, estarão registradas essas questões. O dente como um órgão de um paciente, que compreende um dos órgãos do paciente. O paciente tem que ser visto como um todo. Agora, essas pessoas estão achando que descobriram a América Nova ou a roda, reinventaram. Só que reinventaram uma roda quadrada. Para, gente. Pois é. Sabe? Eu acho que assim, nós temos que começar a ter assim, mais seriedade. Eu já tenho 35 anos de formado. Graças a Deus, sabe? A gente tenta fazer o melhor para os nossos pacientes. Ô, Letícia Vambier, você vê? Gente nova, gente inteligente. A Letícia, a mãe... Olha a Juliana Barata, só gente inteligente, importante entrando aqui. Assim, ó, eu fico me perguntando, assim, ó, chegará o dia em que a maior virtude do estrionetista não será fazer belas restaurações. Exato. Torná-las desnecessárias. Exatamente, Camilo. Eu acho que, assim, nós temos um dever, tá? Isso, assim, nós temos que reagir a essas questões. Na odontopediatria, a ABOPED, onde a professora Cidinha hoje é a presidente, tá? Onde a professora Sandra Calil é a vice-presidente. Convido os odontopediatras a se filiarem à ABOPED para que nós tenhamos cada vez mais força. Porque se deixar, gente, eu ainda tenho um compromisso. A minha irmã faz odontologia. Então eu falei, não vou parar. Eu não vou parar. E assim como eu, nós temos muitos outros, né? O Camilo está aí, o Camilo está atuante, já tem mais tempo do que eu. Sandra Calil tem um pouco menos. Mas nós não podemos deixar essa odontologia, que é a melhor do mundo, cair nas mãos de pessoas irresponsáveis. Irresponsáveis, tá? Esse é um problema. Esses que
trocando amálgama, mas trocam de uma maneira totalmente desequilibrada, desconectada com a ciência, sabe? Que ficam criando métodos aí. Olha, gente, assim, eu sou a favor de tudo, mas tudo com bom senso. Eu sou Menos vegetariano. é mais, né, Pô, professor? Menos é eu mais. sou vegetariano, naturalista, preservacionista, gosto de incenso, gosto de cheiro, gosto de aroma, Eu mas eu também. não sou louco. Eu não sou louco. Eu acho que as pessoas estão ficando loucas. Vocês viram? Uhum. Vocês viram a última de um cara que falou que uma menina que falou que cárie era provocado por fatores emocionais, que faltava carinho do pai. Então, Pô, isso eu já vi. você Eu viu? acho que eles chamavam de odontologia sistêmica, alguma coisa assim, que Pelo baseado nessas coisas que estão ficando bem na moda, de biocibernética, constelação Constelação familiar, familiar. baseada em constelação Não, familiar. É. olha, para quem quer falar de constelação familiar, eu acho que tem que seguir o Instagram de uma pessoa que essa eu adoro. Ela é Bibi. Bibi não sei o que lá. É uma física, tá? Que ela tem falado muito sobre isso. Eu não vou entrar nesse assunto, mas eu vou entrar nessa questão. Falar que cara é emocional, a pessoa tem que estar, mas assim, muito desconectada do planeta Terra redondo. Ela deve viver realmente no planeta plano, reto. Porque não tem cabimento. Olha, quem postou isso e os que gostaram dessa idiotice, essa Bibi, que não é dentista, agora, desculpa, eu não consigo lembrar do Instagram dela. Ela respondeu cientificamente que isso era um absurdo. Ela não é dentista. Ela não é dentista. Ela falou assim: isso é um absurdo. Dizendo que o pai precisa dar carinho. Aí o outro vai falar que se você vai extrair o terceiro molar, você tem um problema de uma conexão com Cristo, Eu que nós não vi temos 32 dentes, que nós temos 33. Ah, gente, para com isso. Para com Isso isso. eu vi. Você ouviu? Então, quer dizer, ou a Uhum. gente, ou nós, sabe, defendemos uma odontologia séria, com os conselhos Uhum. regionais atuantes, com o Conselho Federal atuante, ou essa nova geração simplesmente vai receber uma odontologia extremamente absurda, desconectada da ciência, sabe? Distante de fontes científicas e pessoas que acham, que creem, e pior, estão ganhando dinheiro, muito, muito mais do que você, Paula, muito mais do que você, Mariana, muito mais do que eu. Entenderam? Pior. Entenderam? Uhum. Então, mas essa odontologia. A gente de má fé, né? Complicado. Olha, eu É. duvido de tudo que é holístico. Eu também. Eu adoro coisas holísticas, eu adoro tudo. Gente, eu adoro tudo. Mas eu adorar, eu gostar, não me permite chegar e ficar colocando práticas ou falando de absurdos. Essa biocibernética bucal, ela foi, assim, cientificamente, ela foi ridicularizada. Ela tinha sido esquecida. Voltou, voltou. O cara, por meio de uma radiografia, vê os seus ancestrais. Ah, para com isso, meu. Que isso? Ah, Olha, porque fulano de... Para! Vamos lá. e é Aí assim, eu vi. imagino como ver na tomografia. Então, Eu acho que eu consigo ver até. você com uma tomografia, você vai chegar em Marte, linda. Eu Eu acho que acho que assim, eu ó, consigo ver meu futuro. Será que eu consigo? não vai. Mas sabe o que é um absurdo? Porque assim, ó, eu ouvi uma vez uma live de duas pessoas, três, conversando sobre odontologia biológica, troca de amálgama e tal, e eu fiquei ouvindo. Aí elas falavam assim, porque essas filosofias precisam chegar nas faculdades. Mas aí eu respondi, sabe por que nunca vai chegar? Porque isso é subciência. É ciência abaixo do nível. É pseudociência, não é reconhecida como ciência. Então, se você chegar hoje, das 621 faculdades, como o Camilo apontou aí, graças a Deus, as faculdades e os seus professores, os seus pesquisadores, parabéns, têm bom senso. Estão ensinando sobre fluoreto, estão ensinando realmente sobre as questões de radiologia, de dentística, de mínima intervenção. Podemos ter distanciamentos? Podemos, mas nós não somos loucos, né? Nós queremos para os nossos alunos o que nós aprendemos e o que nós estamos vivenciando para melhorar a saúde bucal do nosso povo, dos nossos Uhum. pacientes, e não simplesmente como essas pessoas vêm fazendo.
Então, isso tem que ser cada vez mais pontuado, tá? Cada vez Sim. mais. É um absurdo você pegar, de repente, uma pessoa dessa no Instagram e agredir o professor Jaime Cury, maior autoridade de floretos do Brasil e do Desrespeito. mundo. O que é isso? Onde essa pessoa se formou? Então, quer dizer, você não ouviu falar em Jaime Cury, meu filho? Então, sabe o que acontece? É porque você realmente ou não é dentista, né? Ou você é um blogueiro, você é um artista, você é um jogador de futebol, com todo respeito a todas as profissões. Mas a pessoa, a partir do momento que ela quer falar de um assunto, e eles ficam recortando. Aliás, meninas, sabe o que seria legal? Tem um documento do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, de 2021, que o Conselho pediu para a Faculdade de Saúde Pública da USP, e está lá o professor Jaime Cury como um dos pesquisadores, e o documento é claro em mostrar que não existe associação de fluoreto com tireoidismo, QI, autismo. Gente, aí essas pessoas vão em fontes ilícitas e começam a falar, mas o fluoreto na guerra foi usado pelos alemães para deixar as pessoas tontas. Cara, você sabe qual era a concentração? Que ali já era um campo de concentração. Assim, olha, gente, mínima intervenção, se vocês puderem deixar esse documento depois para eles, seria excelente, tá? Eu até posso passar para vocês, Paula. É documento de 2021. É o melhor documento que tem falando sobre fluoretos. Melhor. E é recente. No vídeo do YouTube, que a live vai ficar salva no YouTube, a gente coloca na descrição. Manda, que aí a gente coloca. Eu vou colocar, porque aí, gente, sabe, responde a todas essas pessoas que ficam falando contrárias a fluoretos, tá? A questão do amálgama, que está dentro de mínima intervenção, porque quando você tem uma restauração de amálgama, você pode responder pelo Grupo Brasileiro de Professores. O que o grupo recomenda? Né? O que o grupo recomenda? O grupo recomenda que você pode trocar, sem nenhum problema. Nenhum problema. Mas não precisa se fantasiar. Não precisa se fantasiar. É simples. Não precisa ozonizar o ambiente, não precisa aplicar vitamina no paciente. Tá? Não precisa. Eu quero me proteger, você já tá... Gente, não precisa. Até porque acho que as pessoas não sabem. Não se remove mais amálgama como nós aprendemos com broca tronco cônica invertida, fazendo aquela nuvem de amálgama. Você corta a restauração. Sabe, eu acho que tem resposta científica para todas essas idiotices. No nosso post de divulgação da live, eu coloquei uma música de fundo, não sei se você viu, mas acho que fala tudo. Nosso pacto é com a ciência e ninguém vai fazer a gente mudar de opinião. Adorei. Né? Olha, você foi muito precisa hoje, viu, Paulinha? Você foi precisa nisso, que eu adorei. E você foi precisa, que eu não esqueci, que eu estou te convidando amanhã, se a gente conseguir. Eu quero fazer um post sobre o que você falou do Braille. Porque eu tenho... da Libra. Das Libras. Achei muito legal, muito legal. Sabe o que é legal? Que é legal, assim, um reconhecer no outro o potencial que tem. Então, eu, durante a minha vida, fui tendo mestres como o Soraide Busato, trocando informações com o Camilo, vendo uma aula da Juliana Barata, assistindo a Chibinski, a Vambier. Eu tive vários amigos. Leigo ser contra o... Até entendo, mas dentista... então, Paula. Então. Concordo. O leigo, tudo bem. Tudo bem, nós temos que nos esforçar, estender as mãos, acolher. Sim. O dentista... Com empatia, né? Exato. O dentista é um absurdo. Essas pessoas, esses dentistas, eu vou falar o que tem que ser feito. Quando vocês observarem um dentista falando mal de fluoreto e é do seu estado, denuncie para o conselho. Denuncie. Denuncie para o conselho, porque esse dentista... ele não pode falar mal do que tem o melhor nível de evidência. Tá? Ele não pode. Isso é um erro, isso é uma infração. Então, nós temos que começar a ser mais vigilantes. Não podemos permitir que essas pessoas falem absurdos. Agora, se não é dentista, né? É médico, é artista, é jogadora de vôlei que agora está no governo, é ex-jogadora, né? Essas coisas, essas criaturas, gente, infelizmente... a gente nem pode citar nome para não ser processados, né? Mas assim, a gente tem que lidar e saber lidar de forma inteligente. Estamos do lado da ciência. Essa é a verdade. Sim, sempre. A gente não quer te atrasar, professor. Não, Paula, onde você se formou, Paula? Onde você se formou?
Eu me formei em 96 aqui em Uberaba mesmo, na Uniub. Tá, então você Mas a chega lá, especialização foi na então Unesp de você chega lá Araraquara. na Uniub, depois você vai lá na Unesp de Uhum. Araraquara, onde tem o maior centro de pesquisa sobre HMI da América Latina, e pergunta lá para os professores como é que, né, fala para os amiguinhos como é que você aprendeu, né? Por exemplo, sobre fluoreto, como é que você, pode ser que a gente tenha aprendido a remover amálgama de maneira equivocada no passado, mas nós aprendemos hoje de maneira correta. Mariana, onde você se formou? Na USP de Ribeirão. Pronto, né? Assim, precisa. Aí me falaram, ai, mas a USP, sim, gente, a FAUSP é uma das melhores do mundo, associadas a muitas faculdades que nós temos do Brasil, que são excelentes. Na USP de Ribeirão, os professores não vão e não ensinarão aos alunos a não usar fluoretos. Se os professores ensinarem a troca de amálgama, vai ser troca com bom senso. A questão é, nós realmente estamos nos distanciando dessas pessoas. E olha, isso é positivo. Nós, reagindo como nós estamos, nós vamos deixando essas pessoas cada vez mais distantes da ciência. Cada vez mais. Vejam, é simples, né? Nós temos a SBPQO, né, por aqui. Gente, eu frequento a SBPQO há décadas. Eu nunca vi nenhuma dessas figuras na SBPQO. Pior. Eu nunca vi. Não precisa nem falar mais nada. Então, para, né? Para. Será que algum desses foi para o Unesp de Araraquara? Será que algum desses foi lá para a USP de Ribeirão? Nós não conhecemos. Nós não sabemos. Tá? Então, gente, mínima intervenção é qualidade de vida. Mínima intervenção é óbvio que nós temos, como as meninas começaram a falar, dificuldades. A odontopediatria provavelmente seja a especialidade mais preparada para entender mínima intervenção. Não podemos criticar a dentística, porque a dentística está evoluindo a cada momento. Tem colegas trabalhando de maneira excelente, sabe? Nós temos que valorizar a endodontia, não deixar com que essas pessoas fiquem falando que a endodontia causa problemas de conexão, de meridiano. Nós temos que valorizar a cirurgia quando tem que ser feita. Nós temos que valorizar a pele. Nós temos que valorizar as nossas especialidades e rebater de maneira bem, bem incisiva esses absurdos. Esses absurdos. Eles estão poluindo a odontologia. Essa é a verdade. Professor, a gente queria te agradecer demais. E assim, eu tô muito feliz que a gente vai se ver em breve, né? Porque em junho você vai estar aqui em Uberaba com a gente. Vai ser uma honra de novo. Em live já é bom, imagina de perto, né? Vou adorar. Vou adorar estar com você. E eu quero tentar ir de novo pra gente bater aquele papo na hora do almoço sobre o Egito. Eu sou arqueólogo, menina. É a minha parte favorita. Então você gosta, você vê, mas nós somos coerentes. A gente não vai ficar falando em público coisas que de repente não são. Não, é só na hora do almoço, Ai, ai. Mas eu vou com o maior prazer, viu, meninas? Muito obrigada, viu? Eu quero conversar muito mais. Obrigada. Conversar mais sobre essa parte da tecnologia, das novidades. Eu acho que a gente vai ter muita coisa bacana para conversar e eu quero saber a sua opinião também. Mas a gente combinando uma próxima. Vamos, gente. A gente sempre aprende muito com você, viu? Pode ter certeza que a gente é Imparete Forever. Paula, eu vou falar uma coisa para vocês depois de 35 anos. Eu não tenho vergonha de falar e, assim, falo com maior alegria. Eu aprendi com você, aprendi com a Mariana, aprendi com quem escreveu, porque, gente, a vida é um aprendizado. Só que nós temos que filtrar. Nós temos que ter bom senso. Sim. Eu acho que é isso que é nesse tom que a gente termina a live, mas falando assim, ó, gente, menos é mais. Bom senso acima de tudo. Isso eu acho que é o que a gente precisa. É o que nós precisamos. Em tudo na vida. Em tudo na vida, né? Tudo. É verdade. É verdade. Ó, adorei, meninas. Nossa, eu estava cansado. Eu falei, putz, será que eu vou conseguir... e falar com as meninas. Adorei, meninas. Adorei. Assim, obrigada, professor. Olha, agradecer. Eu vi que o Camilo entrou. Eu vi que a Juliana Barata. Eu vi que a Chibinski. Eu vi que a Marcela, que é professora lá na São Leopoldo. A Quem fala? Fala, quem? Muita gente. A gente está muito chique hoje. Nossa, eu vi um monte de gente. Assim, eu falei,
Muito legal. Eu vi que a Eleonora, uma querida ex-aluna, que é uma amiga lá do Rio de Janeiro. Putz, muito legal, muito legal. Muito Ah, obrigada a Obrigada, todos. professor. beijos. A Monalise também entrou. Beijo, gente. Tudo de bom, viu? Eu vou Muito até fazer obrigada uma a foto todos. aqui. Boa Peraí, vou fazer... noite. Vamos tirar uma foto. Tira um print aí. Pronto. Adorei, meninas. Beijos, viu? Fala Obrigada. disso Obrigada, amanhã, Bom obrigada a hein? descanso. todos. Tá bom. Beijo. Tchau.